Amados, boa noite. Nossa primeira sexta-feira do ano, e com muita alegria nós estamos firmes e fortes, continuando com os nossos estudos sobre a doutrina consoladora. E eu sempre dou uma falada com vocês o seguinte: estudar, instruir, não é fácil. Nós buscamos coisas mais leves, não? Mas é tão necessário o conhecimento da doutrina, do Consolador, mas é muito importante. E nós, se o livro tem, vamos supor lá, 1.100 questões, né? Livro dos Espíritos, nós já estamos na questão 572. Você vê que caminhada linda que nós fizemos. Se o Divaldo leu esta obra 14 vezes, nós estamos na metade da primeira vez. Que bonito, não é? Então, com muita fé e esperança, e que tenhamos, assim, a abertura para entender dessa fala, que é a parte filosófica da doutrina. É a parte filosófica. E entrando conosco, Celso, Jerônimo, Micos, boa noite, meu amor, boa noite. Então, primeiro, vamos lá, que Jesus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu caminhar, esta reencarnação, abençoe e ilumine o seu lar, o seu trabalho, ganha-pão, as pessoas que te cercam. Quase não damos tanta confiança para isso, mas é uma necessidade botar atenção naquelas pessoas que nos auxiliam, para que enquanto fazem uma coisa, nós fazemos outra. Abençoai também, Senhor, toda a nossa família espiritual que atenta está prosseguindo nesta caminhada redentora. E então, do Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2. Estamos quase encerrando essa parte. Então, nós estamos aqui. Ocupações e missões dos espíritos. Oi, filha. Boa noite, amor. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Depois você dá uma luzinha para mim. É o seguinte, a gente não imagina, pelo que todo mundo conversa, que nós vamos continuar, o espírito vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar se aprimorando para um retorno. Então, gente, eu às vezes fico assim, um pouco preocupada com a humanidade de um modo geral. Porque você conversa com alguém, céu, inferno, purgatório, como é que faz? Mas, meu Deus, o Espiritismo é tão novo, 200 anos, e há uma necessidade de cada vez mais nos esclarecermos e esclarecer as pessoas que nos cercam. E uns que pensam que beber, comer, é só isso. Nossa, quantas coisas nós temos que trabalhar, não? Então, nesse livro 2, no capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos, é muito importante. Hoje, ouvindo uma live, acho que é do Jorge Elahá, que é do Acre,
ele disse que as duas figuras muito importantes para o Espiritismo no Brasil, que veio consolidar com as obras, com as falas, é o Francisco Cândido Xavier e o Divaldo Pereira Franco. Que missão que eles vieram para cumpri-las, que fizeram muito e bem. Mas aí vem a reflexão. Cada um que aqui está também veio com uma missão. Ah, se veio. Pode ser um grãozinho de areia, mas veio. E se não prestar atenção, não está cumprindo. E aí, se tiver oportunidade, voltará para fazer o que não foi feito. É para refletir. A sexta-feira é reflexão absoluta para a gente recarregar as energias e pensar: será que eu estou neste momento, nesta reencarnação, trabalhando as propostas que eu fiz? Não vamos lembrar, lembra bem, mas está inerente ao seu espírito. Ah? Todo mundo mais ou menos sabe a que veio. Só que não nos é dado saber, não. Mas se você se olha, o que você gosta, o que você precisa, o que você não está fazendo, o que gostaria de fazer. Então, essa reflexão eu faço comigo, entende? E sempre fiz, eu acho. Porque a caminhada que eu fiz é ligada à educação, ao social, a isso daí, e à religiosidade absoluta. Então, aí nós vamos vendo que é para. E outra, dá tempo? Dá. Ah, mas já estou com 80 anos, estou com 70, e eu não fiz. Gente, o Chico fala, o recomeço, quando você assume o que você gostaria de fazer e não fez até agora, é uma delícia. Você vai progredir, você vai evoluir. Essa é a fala aqui. E entrando conosco, Silvia Carlile. Acredito que está todo mundo do coral pronto para segunda-feira, né, amor? Não conversamos mais. Rose Cantarim, linda, sempre conosco. Neise Piovesan, maravilhosa, lá de São Paulo. Maiara Zanardi, minha filha querida, do Candário. Joana Lem, olha aí a família espiritual. Na verdade, gosto de repetir, cada um está fazendo, se prestou atenção, aquilo a que veio, com a responsabilidade assumida antes de reencarnar. É programação certa. Conversando com o Orson, não tem para ninguém. Você se programa, não cumpre, problema de cada um. Ah? Cleuzinha, linda, boa noite, boa noite. Então, nesse item, ocupações e missões dos espíritos, vamos para a questão 571. Sempre para a gente fazer uma avaliação nossa também. Olha a pergunta. Não há senão os espíritos elevados que cumprem missões? Por exemplo, quem estuda, quem lê, quem já ouviu falar. Por exemplo, Maria de Nazaré, pelo que se tem notícia, não reencarnou. E ela tem uma responsabilidade lá na espiritualidade que é cuidar dos suicidas. E ela tem as ceareiras, bastante, que trabalham com ela no hospital dos suicidas.
tinha que ter alguém que acudisse também esse lado da coisa, não é? E há quem diga que quem primeiro ela acudiu, depois de um tempo, porque Judas desencarnou antes dela, ela demorou ainda uns 18 anos para desencarnar. Quem tirou Judas das zonas umbralinas? Ela. Tá? Então, os espíritos iluminados, claro que eles têm tarefas, mas aí vem um pensamento assim, o Milko está falando, a cada um segundo suas obras. Isso é uma frase, amor, uma frase pesadíssima, porque se você não faz, como fica sua consciência? E quando que você vai fazer? Será que vamos ter oportunidade de reencarnar na Terra? Não sei. Entendeu? É isso aí mesmo. E é por isso que a doutrina espírita, ela tem essa parte filosófica para refletir mesmo. Pensar o que eu quero para o meu espírito, não? Então vamos ver lá. A pergunta é: não há senão os espíritos elevados que cumprem missões? Resposta: a importância da missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. Claro que se por um acaso, vamos supor, uma criatura analfabeta, ela pode auxiliar os outros, as crianças, no berçário, no educandário, fazendo a comida, entende? Tem, todo mundo vai saber. Mas aquele que já se instruiu, então tem capacidade de lecionar, de orientar, fazer planos de trabalho, fazer projetos, é isso. Mas em todos os setores da vida. Em todos. Aí você vai vendo, cada reencarnação do que você fez, você vai colher. Aí você vê Públio Lentulus Sura, o Emmanuel, senador, toda aquela pompa, toda aquela crueldade, toda aquela... O que vai fazer? 50 anos depois vem como que? Escravo Nestório. Então, aí você estudando a doutrina, você vai conhecendo dessas coisas. Se não estuda, não sabe. E é por isso que eu digo sempre para toda a nossa família espiritual: hoje todos aqui estão melhores do que ontem. E trabalhando otimamente bem agora. A caridade, a compreensão, o amor incondicional tem que trabalhar na outra melhor do que hoje. Então como que você conta com uma irmã Dulce, 1,5 m, franzina, transforma um galinheiro num hospital? Como você encontra uma Teresa de Calcutá que tem 2 roupas e vai cuidar de leprosos? Quantas figuras maravilhosas! Então, é muito importante do que estamos falando. O Milko já colocou lá, a cada um segundo suas obras. Porque você semeou, você vai colher. É preocupante. Se vai... Porque nós estamos na Terra numa escola, para aprender, entende? Aí diz o seguinte: todo mundo tem uma missão, mas não é aquela de todo mundo. Cada um tem uma missão. Cada um. Eu adoro, por exemplo, dar trabalhos escolares. Já não gosto da cozinha.
Já a minha cozinheira é excepcional, é isso, papi, papá. Entende? Cada um é cada um. Você está no que você sabe e precisava fazer. Oi, Deise Maria Linda, do Prado, lá de Angra dos Reis. Ela é fiel e escudeira, linda. E aí, está explicado aí que a importância da missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. Quer dizer, nós trazemos uma bagagem, todos. Ah, mas e aquele que mata? Traz uma bagagem dentro dela com essa coisa, mas com a oportunidade de usar bem o livre-arbítrio. E não usa, mata. E não usa, se suicida. E assim. É bem sério isso. Aí, na 572, a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Olha aí. Resposta importante isso daqui. Ó, a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Resposta. Ele a pede e fica feliz de obter. Por isso que tem pessoas, tem criaturas reencarnadas que não sabem o que quer ser, porque não prestou atenção no seu interior. Quer dizer, eu falo da minha reencarnação, não? Um pai carpinteiro, uma mãe lavadeira, com 6 anos, 7 anos, eu quero ser professora. Aí meu pai falou, coitada, como é que pode? Vai querer ser professora? Nunca que vai conseguir. Naquela pobreza, naquela humildade, naquela simplicidade, mas é dentro, é essa garra que a pessoa traz. Entende? Então, vocês vão vendo, por isso que eu falo que tem que estudar a doutrina. Não importa que religião que é, porque você vai entendendo. Eu gostaria, na minha família, não tenho nenhum professor, só eu. No entanto, porque o marido é advogado, vários foram para a advocacia, mas ninguém advoga. Não era para ser. Percebe? Percebe como você também, como pai, mãe, avô e avó, você não pode ficar impingindo, você tem que ser. Não adianta. Tem que ir percebendo o que gostaria de ser, porque a criatura, ela traz nesta vida já a programação do que quer ser. Só que quando chega aqui, na matéria densa, fica difícil, entende? Se é um lar abastado, não sabe o que quer ser, porque o pai e a mãe sustentam de montão. Se é um lar humílimo, aí não sabe o que quer ser, porque tem que trabalhar desde 7 anos, entendeu? Então você vai vendo assim, as mudanças. Poucos sabem, eu quero ser isso, eu quero. E o pai e a mãe ficam empurrando e as pessoas não têm o sucesso e a realização que gostariam de ter. Hã? Quantas pessoas são médicas e não conseguem ver sangue? Quantas? Hã? Quantas pessoas são professores e não suportam alunos, só fica gritando, fica na porta da sala, não vê a hora que o sinal bate para sair correndo? Quantos? Então, aqui está assim, gente. A pessoa pede a sua missão e fica feliz de obtê-la. Quando ela usa bem o livre-arbítrio e é uma pessoa que tem uma colocação moral
excelente, auxiliada pelos espíritos protetores, durante o sono, pelo seu mentor, entende? Não adianta você ir perguntar para o espírito: o que você acha que eu devo fazer? A sua consciência fala o que você tem que fazer. Não é nem espírito protetor, nem Jesus, nem Deus, nem nada, você sabe. O caminhar é de cada um. E aí o Celso, ele gosta de falar, eu gosto também que ele fala: tudo na natureza se transforma do átomo até o ômega. Sei, é claro, não? Oi, Glaucia, linda, boa noite. É isso aí, um ano novo para todo mundo. Estamos na lida já. Então vocês vão vendo aqui que a pessoa pede a sua missão, e quando ela consegue se realizar, fica extremamente feliz. Nunca fala: eu não vejo a hora de aposentar, eu não aguento isso daqui, porque não é o que ela gostaria, esse espírito gostaria de fazer, né? Aí dentro dessa pergunta, a mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Claro! Só eu vou ser professora? Não. Sim, frequentemente há vários candidatos, mas nem todos são aceitos para fazer o que deveria fazer, porque já sabe que não vai fazer. Mas é tudo, toda a profissão é assim, toda a profissão é assim. E é por isso que você vai pensar comigo: faxineiras e faxineiras, não? Casas e casas. Como é que elas as auxiliam e deixam uma casa de acordo com o dono gosta? Tudo no seu lugar, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Uma cozinheira, tá? Uma lavadeira, um dentista, um advogado, uma professora. Olha, jamais, em tempo algum, poderia um professor entrar na sala sem ter a matéria preparada do que ia fazer. Não é como hoje, abre a apostila na página tal e aí vai. Não é, gente. E é por isso que, sob a ótica espiritual, nós vamos vendo o número inigualável de analfabetos. Porque a gente tinha diário, bonitinho, é aqui, e vai de lá, e agora pega a apostila e quando vai para nós, é o começar, é o recomeçar. Mas vamos em frente. Vocês vão entendendo a prosa, porque isso aqui não é assim só para ficar, é para aplicação na nossa vida agora. Eu tive um amigo de Tabatinga, ele já desencarnou. Ele era diretor de uma escola. Ele aposentou. Sabe o que ele foi fazer? Com mais de 60 anos, entrou na faculdade de Direito. E então tirou o diploma de Direito. E foi advogar. As pessoas pensam que 60, 70 já acabou. Não acabou de começar. Se tiver aquela vontade férrea, entende? Para poder continuar, porque não pode. O espírito, ele é vivo e forte, e se a criatura titubeia, não, fica fora, trata de crescer. Então veja bem, vamos para 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? De você, Cleusa, de você, Deise, de você, Celso, de você, Glaucio. De você, filha, para que você está reencarnado? Em que consiste a missão de estar encarnado?
Resposta. Para que isso? Instruir os homens. Olha para que é. Instruir os homens. Vírgula. Ajudar seu progresso. Além de auxiliar na instrução das pessoas, é o que estamos fazendo. É filosófico. Instruir os homens, ajudar no seu progresso, mas muito mais no progresso espiritual. Porque no progresso material você faz faculdade, você faz extensão, você faz não sei o que lá, não é assim? Aqui não. Aqui, ó, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então veja bem, aqui até o Kardec naquela época, esse livro de 1857, está falando, ó, o espírito, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. A primeira instituição é o lar. Então se você não tem conhecimento, você não conhece a pessoa com quem você está casada, os propósitos que ela tem, os vícios que ela tem, o que você precisa melhorar, que tem que entrar aí nessa convivência, a renúncia. Não vai ter jeito da criatura ser o que você quer que ela seja. É uma mera ilusão quando pensa que não, ele muda. Ela muda. Não muda nada. E aí, olha, veja bem, para que nós estamos reencarnados? Para ajudar o progresso, melhorar nas instituições, instruir os homens. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre a uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Porque cada um no seu pedaço. Aquele que cultiva a terra, está falando, tem que plantar, tem que arar, tem que fazer isso, agora no período moderno. É um trabalho necessário. Como aquele que é o prefeito da cidade, o que está faltando, o que nós vamos fazer, quando a política é beleza, não? Então, é uma missão muito séria que governa e instrui. Você vê como os espíritos batalham na colocação da instrução. Está errado ficar sem conhecer nada, sem saber nada. Eu estou sabendo até um pouco estudando do Hare Krishna, coisa de 3.000 anos, não que eu vou virar, mas para conhecer a essência disso. Por que eles oram 2 horas sem parar? Tem explicação, tá? E aí nessa questão, a resposta continua. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Então, se estamos reencarnados, não é por brincadeira. Agradeça a Deus a possibilidade desta nova oportunidade. Quantos estão na fila esperando e não conseguem? Quantos? Abençoa também e reconhece intimamente o pai, a mãe, que lhe deu a oportunidade de chegar, certo? E então, para que isso? Porque a evolução, vamos esclarecer bem, gente, a evolução, você não vai ficar melhor, bonzinho, maravilhoso lá na espiritualidade, não. E não é porque você desencarna que você é santo, não. A sua reencarnação
ela é muito, muito, muito importante para a evolução do seu espírito. É para isso que estamos aqui. E que Jesus já falou lá 2000 anos, o meu reino não é desse mundo. Ah, lembra? Por quê? Porque a verdadeira vida, embora a gente não goste muito, porque essa tá boa, não tá? Ninguém quer morrer, ninguém quer desencarnar. Mas, por quê? É aqui, é na matéria densa que nós vamos evoluir espiritualmente. E por que passamos por tantos tropeços? Vamos lá, alguns assim, ó, filho que se droga, marido que bebe, marido ou mulher que trai. Escuta, que loucura, que retrocesso. Por que não trabalhar de uma forma linda a colocação moral da vida? Eu não sou pura, eu tenho 1000 defeitos, mas é uma luta com você mesmo para ter um comportamento digno, moral, para você ser exemplo na sua casa, para os seus filhos. Se você mexer numa coisa que não é sua, roubar, e seu filho percebeu, você pode ter certeza que ele vai roubar. É isso aqui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, agora, ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência, criados por Deus, simples e ignorantes. De reencarnação em reencarnação, vamos adquirindo conhecimento, vamos melhorando moralmente e até chegar um dia à perfeição. Na condição de espírito puro. Então, é lindo conhecer isso, porque nós vamos nos policiar, entendeu? Você vai pensar em amar incondicionalmente, você vai falar, eu não posso ficar parada. Até conversando com o Orson ontem, falei, Orson, o Chico está tão esquecido, o Chico Xavier. Eu visitei o Chico 2 vezes, ele disse que visitou também. Que homem, que pureza, que exemplo para a humanidade. Ele solidificou e consolidou o espiritismo do Brasil e no mundo. E o Divaldo também. Agora, veja bem, eu disse pro Orson, acho que precisou fazer alguma coisa dele. Porque tem livros lindos do Ramiro Gama, vida dele, contos, necessário que você conte em 15 minutos. Tem que saber dele. Porque deixou mais de 400 obras, mais e mais e mais, não? Vamos em frente. Então, cada um tem sua missão nesse mundo. Ai, ai, ai. Pesa, não pesa? Não é uma puta responsabilidade? Oi, Kátia, linda, boa noite. Não é uma responsabilidade? Você sabe, quando eu não faço prosa com vocês, eu não fico bem. Não fico bem. Porque quando eu converso com vocês, eu tô, parafusando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Dou mais obrigação para mim. Claro! Vou ficar o quê? Na frente da televisão? Nem assisto, não? Entende? Então, olha, cada um tem sua missão nesse mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Está aí. Está aí. Veja, reflita, gente. Porque nós estamos num aprendizado, eu também. Nós estamos num aprendizado, reflete. O que eu vou fazer para melhorar? Será que eu vim para ser bordadeira? Eu tentei, viu? Montei 5 lojas de bordado depois que aposentei. Que nada, não é esse meu caminho, não. Então, você percebe que a gente se propõe
e tenta descobrir, e tenta prosseguir. E não adianta a mãe e o pai falar, não, estuda, faz tal coisa, advoga, vai ser professor. Não, tem que estar no coração da pessoa. Ela tem que descobrir o que ela quer ser nessa vida, nessa oportunidade. Porque está lá em cima. Instruir as pessoas, ajudar no progresso, melhorar as intuições. Está aqui já falando. Está falando, não? Essa questão ficou bem clara, não? 574. A hora passa rápido, vamos lá. Qual pode ser... Oi, dá-me com Deus, Ana. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente, por vontade dela, inúteis sobre a Terra? Veja bem. Olha só. E quantos? E quantos? Resposta. Há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. Você conhece? Eu também conheço. Coitados. Orar por eles, porque não tem jeito. Orar por eles. Porque são pobres seres que é preciso lamentar. Por que você tem que ter dó deles? Porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e para o seu castigo começa frequentemente desde este mundo. Pelo quê? Tédio, desgosto da vida, existência espiritual, a pessoa fica dizendo, não sei o que eu estou fazendo aqui, o que é isso? É falta de trabalhar a bem da humanidade, está aqui. A pessoa que quer voluntariamente ser inútil pode, só que ela vai resgatar, meu Deus. O Celso está falando, penso que haverá um período de mudança moral na humanidade, que será cíclica. Celso está demorando. Está demorando porque o Brasil continua sendo o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É o maior país espírita do mundo. E nós e você, Celso, que nós somos o galo da videira, nós temos que trabalhar. Nós temos que passar. Qual é a maior caridade que fala Emmanuel? Divulgar a doutrina espírita constitui a maior caridade, porque está nos alertando aqui. A marcha, você falou, é progressiva, mas, escuta, e as caídas? E as levantadas? Entende? Então, nós temos um compromisso. Eu tenho compromisso com a cidade de Bitinga, você, da onde você mora, Araraquara, não sei, cada um onde você está, porque você pediu até esse lugar para nascer. É sim, claro. Entende? Então, e a gente vai compreendendo bem porque tem pessoa que tem um tédio, um mau humor. Você olha, a pessoa está de mau humor. Nunca está bom. Não se encontrou ainda com 40, 50 anos. Não sabe sorrir. Aqui em casa, o marido, mesmo que seja com dor, tem que sorrir, tá bom? Tadinho, viu? Visto que tiveram escolhas, esses daí que vão sofrer de tédio, angústia, existência espiritual, essa coisa e tal, visto que tiveram escolha, mas preferiram uma vida boa, entre aspas, e ele, então, se fizesse alguma coisa, não aproveitaria essa vida boa. Então, resolveu. Então, entre os espíritos, olha que bonito, há também os preguiçosos,
que recuo diante de uma vida de trabalho. Claro que há. Claro. Se o pai e a mãe continuam ajudando, eles vão ficar pendurados até morrer. Entendeu? Quando nos velhos tempos, imagina, não tinha nada, não podia ir numa festa, porque não tinha roupa. Então, comemorava o aniversário de algum coleguinha, minha mãe comprava uma tubaína, 2 brevidades, que essa era a festa. Não podia, acabou. Aí eu escutava uma coleguinha falar, eu vou com meu vestido de S, era um vestido de organdi, será? Então, gente, a gente vive isso daqui. Vanessa Prado, boa noite, querida. Você está fazendo falta no Centro Espírita. O Juninho também está fazendo, porque toca teclado. Rosângela Bandeira, minha amada, você sempre comigo. Cassiano Moraes. Ô, lindo, eu sei, das 2 crianças. Adoro você, Cassiano. Você é um homem de bem, entende? Nos seus filhos, a sua colocação, a sua forma de ser. Admiro você, Cassiano. Esse aqui, você está fazendo certo. Vamos em frente. Então, vamos lá. Nós temos pessoa com tédio, mau humor. Conversa com ela, vamos orar mais, vamos numa casa, ver que tem coisa pior do que você pensa. Ah, mas dói o joelho, mas o outro trombou o cara, precisou cortar a perna. Então tá muito bom, do jeito que tá bom. Não adianta. Tem coisa muito, muito, muito pior que tudo. E aí, visto que tiveram escolhas, e o Celso já falou isso, porque preferiram uma vida que não poderia ficar sem fazer nada, queria ficar sem fazer nada. Então, esses preguiçosos vão ter trabalho. E serão os primeiros a pedir, quando depois tem o entendimento, agora não está entendendo, mas depois vai ter. Ah, você não fez, você fez, ó sua lista aqui, ó sua ficha aqui, ó, você poderia fazer e não fez. Aí são os primeiros, está aqui falando, a pedir para reparar o tempo perdido. Aí é que tá. A Joana recomenda que se vá à casa espírita pelo menos umas 3 vezes para recarregar as baterias. Muito bem. Mas se você não vai na casa espírita, vai na casa sopa, vai visitar os velhos, vai colher criança, vai fazer alguma coisa. Não fica na acomodação, não, porque não pode, está aqui. Então vamos em frente. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde e às suas custas os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser também que escolheram uma vida mais útil, mas na obra e na hora recuam e deixam-se arrastar por sugestões de quem? Além dos encarnados, dos espíritos menos esclarecidos que encorajam para não fazer nada. Isso é comum. Você está tudo em ordem, está pronta para ir para o centro espírita, uma palestra importante, vem uma intuição. Ah, mas eu já vou tal dia, vou... Ah, não vou não. Você está ouvindo o conselho dos maus porque você pensou isso daí. Acabou. Então, gente, esse capítulo, a influência dos espíritos do vivo passado em nossas vidas, é cabal, não? Então, a última questão da noite. As ocupações vulgares nos parecem mais deveres que missões propriamente dita. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem
um característico menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a Terra? Como é que a gente sabe que alguém, um Divaldo, ele andando de trem, ele saiu dele, ele se viu um velho cuidando de criança, sentado em caixote, e ele falou: Nilson, eu tenho que fazer um trabalho, nós temos que fazer isso, criar a mansão do caminho. Então, como é que vai reconhecer que a pessoa tem uma missão aqui na Terra? Resposta: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. Pronto, tá a resposta aqui. Se você é professor e viu filho formado, neto formado, graças a Deus eu tenho o prefeito, vice-prefeito, Marcel, e tanta gente que passaram pelas minhas mãos como professor de português. Então, a minha missão era essa. E cada um que está aqui conosco, né, Cassiano? O Cassiano, ele cuida de geladeira, de máquina de lavar, excelente, como é que chama? Da Nova Matão. Eu admiro muito o Cassiano. Muito bem. Então, cada um sabia que veio. Veja o que você realiza. Lição linda, não? Você vê, a gente não pode deixar de estudar até aqui. Porque depois você... Nossa, agora eu gosto de... Eu tentei, porque, veja bem, experiência, é bom falar. Aposentei e Bitinga, a terra, capital nacional do bordado. Falei, eu vou fazer o quê, hein? Vou entrar nesse ramo. E eu sou uma pessoa, vocês me conhecem, bem incisiva, bem... Então, aqui na minha casa, nesse escritório, 12 pessoas trabalhando aqui, e corta e cobra pano, e faz não sei o que, e faz não sei o que, e faz... Fica até 2 horas da manhã recortando as coisas para aplicar, e vai, é cozinha, é de quarto, é de bebê, nem se lembro de tanta coisa. Não tá bom. Abre uma loja, 2 lojas, 3 lojas. Meu Deus, não tá bom. Fazer feira, vai daqui, vai de lá, vai... Conheci quase metade do Brasil para baixo de fazer feira. Muito bem. Mas eu era feliz e não era feliz. Aí um dia, olha como o mundo é. Meu marido falou assim: o dia que você morrer, eu boto fogo em tudo. Porque eu não sei comprar, eu não sei fabricar, não sei vender. Eu sou advogado. Nós estávamos sentados lá no Paraná, no Parque Barigui. Falei, verdade? Ele falou, o dia que você morrer eu vou dar fim em tudo, não quero saber, imagina. Falei, então quem vai dar fim sou eu. Começamos a vender. Cheguei aqui, Bitinga, já acertei com todos os funcionários, vai. Muito bem, fechei tudo. No ano seguinte, o seu Nicola Lucínio Sobrinho ganhou como prefeito. Chamou meu marido para assessor jurídico e advogado e o secretário de educação. Tchau. Fazendo o que eu gosto. Apareceu. Você entende? Você procura, mas uma hora acha. Mas a coisa mais linda, nossa, é estar atrelados a Jesus. É isso aí. Viu, Cassiano? Viu, Jacira? É isso aí. E agora, vamos para o Evangelho. E eu quero conversar com vocês o seguinte: vou fazer força de não perder as nossas aulas aqui. Estou arrumando pessoas acompanhantes aqui, então a gente está tranquila para trabalhar. Vamos para o nosso Evangelho. Estamos finalmente no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí a gente viu nesse capítulo
Várias coisas, por exemplo, nós explicamos quem é meu pai, quem é a minha mãe, o parentesco, o parentesco corporal e o parentesco espiritual que o pessoal não conhece. Nós formamos uma família aqui, gente. Nós formamos. Então, as pessoas, eu não é que critico, porque eu não tenho esse direito. As pessoas adotam cachorro, gato, não sei o quê, periquito. Não adotam uma criança. Não pode. Eles têm medo, acha. Não porque a mãe era prostituta, vai ser prostituta. Não é isso. Nós damos o físico, mas não damos o espírito. Então, aí nós falamos do parentesco corporal e espiritual, e aí vem um capítulo que é a ingratidão dos filhos nos laços de família. Outra coisa que nós vamos comentar agora, rapidamente. Todo o bem que fizermos, e nós encerramos esse capítulo, vou ler a falas de Santo Agostinho. Todo o benefício que fizermos para os filhos, para os netos, para os bisnetos, não é para esperar a gratidão. A gratidão é algo que tem que sair do coração. E a orientação nossa é essa. Você vai ficar triste? Não adianta. Porque até a pessoa reconhecer, cada um está num nível espiritual, meus amores. O não reconhecimento é a pequenez espiritual da criatura. E nós queremos, fala obrigado. Não é assim? Vamos em frente. O Santo Agostinho fala assim, vamos entender bem isso. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de existências anteriores, e a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho e na vaidade. O que você vê que acontece no meio educacional, no meio social, no meio político, está aqui. São criaturas que eram assim, ela não vai mudar agora. E ela veio, cada uma, com proposta de mudar. Teve a oportunidade, agora depois eu não sei o que vai acontecer, não? E aí, o Santo Agostinho fala assim, Deus não faz prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é pois a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quantos há que em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. E aí a coisa pega. Porque o mal ainda prevalece no universo. Por quê, meus amores? Pequenez espiritual. E aí, as fortes provas, fala o Agostinho, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Aí eu li esse texto, fiquei pensando no meu marido, que há 20 anos teve um câncer, tirou o estômago inteiro. E por que vive? Por que tá bom, maravilhoso, bonito? Porque faz caridade. Porque auxilia. É isso aí. Você vai ver. E Santo Agostinho fala, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração.
Alguém suporta com coragem a miséria, as privações materiais, mas sucumbe, fica triste, magoado quando existe a ingratidão no lar. Quando a criatura não entende disso. E não é para ficar, tá? É uma pungente angústia essa, fala o Agostinho, que é a ingratidão, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos. Por quê? Porque Deus é soberanamente bom e justo. Você sabe que às vezes eu vejo, por exemplo, a Rosângela, tadinha, obrigado, Rosângela. O seguinte, eu fico pensando, às vezes acontece, igual aconteceu ultimamente, vizinho, um desastre, o rapaz jovem perde a perna, etc., a mulher tem que operar o quadril, fala, mas por que isso? Se o Senhor é soberanamente bom e justo, por que deixou acontecer? Eu não sei o que esse espírito fez em vidas passadas. Eu não sei, você sabe, ninguém sabe. Por quê? Porque a dor nas famílias, porque a dor da separação de irmãos passa a se odiar, azar, porque vou ter que consertar. Não vai pensar que vai ficar livre, porque não vai não. Entende? Hoje, eu tenho pensado muito isso. O filho rebelde, a filha rebelde, não deu certo. Veio para, através do amor, consertar essa colocação espiritual. Então, não melhorou? Na outra, tem marido e mulher. Né? Não vai escapar de semear, vai colher. Não adianta. Entende? Aí, Agostinho diz, bom, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal. A pessoa tem que analisar, refletir e acolher. Vamos consertar isso. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Falou Jesus. Falou para Simão Pedro. Vamos em frente. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviando o sofrimento, destruindo o mal. Não depende do outro, é você. Ah, mas meu filho vira as costas. Tudo bem, trata com carinho, vai ganhando, vai ganhando. Dá trabalho, dá. Quando eu falo com vocês, eu estou num casamento de 70 anos. Foi fácil? Não. Foi difícil? Não. Tem que ter renúncia, tem que ter resignação. Não tem? Tá ótimo, beleza. E a gente tem as intuições, etc. Não? Vamos em frente. Aí o Agostinho fala mais assim. Mas, para que haja isso, nós temos que olhar a todos aquilo que Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que fala. Os espíritos, que a semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Porque se você estudar um pouco de programação reencarnatória, você escolheu o marido, a esposa, o filho, a filha, não adianta de jeito. Vem os amores, vem os desafetos, é uma coisa do doido. Entendeu? E esses mesmos espíritos que foram inimigos, voltam para continuar a história. Em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem, como fazem no espaço.
Porque lá é fácil. É mais fácil que aqui. A matéria densa não deixa. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, estão momentaneamente separados, não adianta. Reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. É alentador, é. Então, às vezes você fica assim, liga para sua irmã que vai fazer aniversário, liga para o seu irmão. Nem isso, nem isso. Hã? Nem isso. Então você vai vendo como é que é difícil. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre nós, para aí aurir conselhos, bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. O filho problemático é inimigo do passado. E eu disse outro dia, não sei para quem, perdoa. Se você perdoar fulano, vai ser seu obsessor do futuro. Para! Não? E aí, Agostinho termina. Acolhei-os a todos, pois como irmãos, vinde em sua ajuda. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família te felicitará de haver salvo desses naufrágios os que, a seu turno depois, poderão salvar outros. Apacenta as minhas ovelhas, Simão Pedro. Terminamos esse capítulo, honrai pai e mãe, e vamos depois, na semana que vem, a esse. Fora da caridade não há salvação. Amados, vamos orar. Bênção. Nossa família é linda. É linda. Eu preciso ver como é que nós vamos fazer livezinha para lembrar o Chico, os trabalhos dele. Estou pensando, mas tem muita coisa. Não, nós temos muita coisa. Vamos lá. Deus de amor e bondade, Jesus. Espírito protetor de cada um. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar abençoado. Obrigado pelo trabalho, o ganha-pão. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Obrigado por tudo, principalmente por esses esclarecimentos que vão nos tornando hoje melhores do que ontem. Vamos sim. E assim, todos nós vamos pedir, você vai pedir com muita fé o que é que você quer mudar, o que é que precisa transformar. É bastante coisa, sim. Então peça, enquanto oramos. É do Chico. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem mágoa, seja de quem for, a progredir sem esquecer a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados. Faça. A desculpar sem condições, a marchar para frente, sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar
sem corromper os assuntos, a falar sem ferir. Ah, como a gente se arrepende quando numa prosa fala o que não deve. Nossa, é horrível. A compreender o próximo sem exigir entendimento. Entenda ele, não precisa ele entender a gente. A respeitar os semelhantes sem reclamar, consideração. Não precisa esperar gratidão. Não. A dar o melhor de si, além da execução do próprio dever. Nós viemos para servir e não para sermos servidos. É a fala de Jesus. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades do dia a dia. Assim como precisamos da paciência dos outros, também paciência para com as nossas próprias dificuldades. Ter paciência conosco primeiro. Você se cobra muito, você se culpa muito. Não pode. Senhor, ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejaríamos que fizesse para nós. Isso é lindo. Que a nossa felicidade mais alta seja, invariavelmente, aquela que cumprir os desígnios onde e como queiras. Seja feita a tua vontade, Senhor, hoje, agora e sempre. Amados, que linda noite. Linda noite. Sebastiana Bueno na casa. Pode ter certeza, amor, que tudo será atendido, acudido, viu, linda? Tudo. Amados, uma linda noite com Jesus, a primeira sexta-feira de 2026. Rogamos para todos saúde do físico, do espírito, do perispírito. E esses conhecimentos, meus amores, vão, por favor, encontrando guarida em nossos corações, Ninguém pode fazer nada por nós. Nós é que temos que dar o primeiro passo. Nós. Não acabou. Meu carinho, meu amor, meu beijo, meu respeito e a minha gratidão de vocês estarem comigo aqui. Linda noite com Jesus. Não se esqueça, tem que orar. Orar fortalece. Orar fortalece, tá? Fiquem com Deus. Boa noite.